Olá! Você está no Lágrimas e Sorrisos da Vovó. Deixa um like e segue a gente. Vamos à história de hoje? Eu tinha 16 anos quando meu sogro me ofereceu para os amigos dele pela primeira vez. Tava vestida de boneca, toda arrumadinha com um vestido rosa claro que parecia de criança, enquanto eles me seguravam pelos braços com tanta força que os dedos deles deixavam marcas roxas na minha pele pálida. Hoje só consigo pensar em como os fetiches daqueles velhos nojentos eram doentios. Me fizeram engolir um chá amargo que queimava a garganta e descia como fogo até o estômago. O gosto era de ervas podres misturadas com algo químico que nunca tinha provado antes. Minha cabeça começou a girar como um carrossel desgovernado e meu corpo ficou tão mole que nem conseguia ficar em pé sozinha. Minhas pernas tremiam igual vara verde em ventania. Essa delícia aí vai ser o prêmio especial da caçada de hoje. Escutei o velho Augusto dizer com aquela voz grossa, embebida em uísque caro e maldade. Os olhos dele brilhavam com um prazer doentio enquanto me examinava de cima a baixo como se eu fosse uma novilha no leilão. Caprichamos na escolha, não? Mal saiu das fraldas e já tá pronta para degustarmos, meus caros. Tentei enxergar através daquela névoa espessa que tomava conta dos meus olhos, mas os rostos dos homens se deformavam como em pesadelo. As risadas deles chegavam aos meus ouvidos distorcidas, como se viessem do fundo de um poço, mesmo estando ali pertinho, risadas grossas de homens que se achavam donos do mundo e de qualquer corpo que desejassem possuir. Sentia as mãos ásperas e suadas passando pelo meu corpo, apalpando, apertando, machucando, como se eu fosse um pedaço de carne sendo examinado antes do preparo. Não parecia ser eu ali naquele momento. Era como se eu tivesse saído do meu próprio corpo e estivesse assistindo de longe uma barbaridade acontecendo com outra pessoa. O cheiro de charuto, suor masculino e perfume caro se misturava num odor que até hoje me dá ânsia só de lembrar. E enquanto aquelas mãos me violavam sem pudor nenhum, eu via pelos cantos da sala outras moças, todas vestidas como bonecas quebradas, olhares vazios perdidos no teto, algumas chorando em silêncio, outras já sem força, nem para isso. Meu nome é Luzia da Silva Onofre. Tenho 80... Meu nome é Luzia da Silva Onofre. Tenho 89 anos e moro nessa mesma fazenda onde fui trazida ainda guria, quando me casei com Paulo César Malheiros, em 1952. Olhando agora para essa xícara de porcelana antiga, com borda dourada toda descascada de tanto uso, enquanto tomo meu café da manhã nessa mesa de madeira maciça que já testemunhou tanta barbaridade, às vezes me pergunto como consegui sobreviver. Era nessa mesma mesa que os homens do Clube dos Caçadores planejavam suas festas. E é nessa mesma mesa que agora sirvo café, fatias do meu bolo de milho, pão caseiro ainda quentinho, queijo colonial que faço aqui mesmo na propriedade, doce de leite num potinho de vidro e manteiga fresca que bato toda semana. Enquanto tomo esse café quentinho que enche a cozinha com seu aroma, igual ao que minha mãe fazia antes de perdermos tudo, fico pensando em quem está do outro lado me escutando. Me conta lá nos comentários seu nome e de que parte desse Brasil você está ouvindo esta história. Será que tem alguém do Rio Grande do Sul que conhece os campos que estou descrevendo? Ou talvez alguém do outro lado do país que nunca sentiu o minuano cortando o rosto nas madrugadas de inverno? Se quiser, me conte também o que costuma ter na mesa do seu café da manhã. Tá vendo aquele homem lá longe, parado na porteira? Pego meus binóculos de cima do aparador, esses mesmo que tô sempre carregando por aqui, e dou uma boa olhada. É o Rodrigo Salgado, filho do Jefferson, um dos mais cruéis do clube. Tá com a roupa toda surrada, chapéu na mão, implorando por trabalho. Daqui a pouco o capataz vai trazer ele até aqui e vou olhar bem nos olhos dele, igual faço com todos os filhos daqueles demônios que vêm pedir emprego. Ele nem sonha que tá falando com a mesma guria que o pai dele usou como brinquedo numa daquelas noites no pavilhão de caça, né? Mas o tempo... o tempo é um bicho engraçado.
Vai passando e mudando tudo, virando as mesas, trocando os lugar. Agora sou eu que decido o destino dele. Esse pedacinho de terra onde levanto todas as manhãs para tomar meu café era o rincão mais cobiçado de toda a região. Os campos do sul se estendiam até onde a vista alcançava. Gramado verde e denso no verão, amarelado e quebradiço no inverno, mas sempre rico e produtivo. Em 1952, quando cheguei aqui novinha, os malheiros eram como reis nesses campos. Todo mundo baixava a cabeça quando eles passavam. O delegado, o padre, o juiz, tudo compadre, tudo devendo favor. E no meio dessa teia de poder, nós mulher era menos que as ovelhas e o gado. Pelo menos os bichos recebiam cuidado por valer dinheiro. Nós não valia nem isso. Corto uma fatia generosa do bolo de milho e coloco no prato. Ainda quentinho, do jeito que gosto. A primeira vez que me levaram para o pavilhão foi um mês depois do casamento. O Paulo César nem olhava direito na minha cara. Eu achava que era timidez, que logo ia melhorar. Bah, que ingenuidade de guria criada na simplicidade. Uma tarde, a governanta veio me dizer que eu devia me arrumar porque tinha festa à noite. Me deu um chá que disse ser para acalmar os nervos. Depois disso, só lembro de imagem que parecem de sonho, ou de pesadelo, para ser mais certa. Homens de terno me passando de mão em mão, risada grossa ecoando nas paredes de madeira, o cheiro de charuto misturado com uísque caro, e dor, muita dor. Passo manteiga no pão devagar, observando como ela derrete e penetra nas casquinhas da crosta, igual as lembranças vão penetrando minha mente. Não era só comigo, sabe? Tinha outras mulheres, esposas de outros homens poderosos que deviam favor pro velho Augusto. Moças de família pobre que os malheiros ajudavam com emprego ou estudo. De início, achei que era apenas uma perversão do meu sogro. Depois entendi que era um negócio. Eles pagavam, não para nós, claro, mas pro meu sogro. Ouro, terra, gado, favor político. E o pior, faziam isso tudo sem medo nenhum. Por que quem ia acreditar na palavra de mulher tonta de remédio contra a deles? Sirvo mais café na xícara, vendo o líquido escuro encher o fundo branco. Foi assim, escutando eles falarem como se nós não existisse, que comecei a guardar o segredo. A remessa de arma chega terça, que vem pelo porto de Rio Grande, dizia um. Aquele delegado de Torres tá criando caso, precisa sumir com ele, falava outro. E eu ali, parecendo completamente aérea, mas guardando tudo. Cada nome, cada negócio, cada crime. Os 43 membros daquele clube maldito achavam que podiam falar de tudo na nossa frente porque a gente nunca ia lembrar de nada mesmo, por causa das drogas que eles botavam no nosso chá. O que eles não sabiam é que uma de nós tinha aprendido a fingir que bebia. Tinha um porão embaixo do pavilhão de caça. Um lugar escondido onde só entrava quem era do clube. Lá, eles guardavam documento, dinheiro falso, arma contrabandeada. Era lá também que eles levavam as escolhidas da noite, depois que a festa começava a esquentar. Fecho os olhos por um momento. Ainda sinto o cheiro de mofo daquele lugar, o frio da parede de pedra nas minhas costas. Pego a chaleira de ferro e sirvo um pouco de chá numa xícara separada, como se oferecesse para você que está me escutando. O chá é de erva cidreira, que planto ali mesmo no jardim. Não é igual àquele que eles davam, graças a Deus. Vou te contar uma coisa que quase ninguém sabe. Os malheiros não ficaram ricos só com gado e terra. A fortuna deles veio do contrabando. Uísque, cigarro, depois foi arma. E o pior, gente. Mulher trazida do Paraguai e da Argentina prometendo trabalho de doméstica e terminando em prostíbulo de Porto Alegre e São Paulo. O velho Augusto tinha contato com gente graúda, político, juiz, delegado, tudo frequentador do pavilhão, tudo participando daquelas noites. Tudo com as mãos sujas de sangue e vergonha, mas ninguém nunca conseguia provar nada contra eles. Sabe o que eles faziam às vezes? Soltavam a gente nos campos, bem drogada, quase sem conseguir andar direito, e iam atrás caçando, como se nós fosse bicho, como se fosse diversão ver mulher tropeçando, caindo, tentando se esconder no mato enquanto eles vinham atrás com lanterna e cachorro. Chamavam de caça maior.
Vê se pode uma barbaridade dessas? Levanto a xícara e vejo que minha mão tá tremendo um pouco. Mesmo depois de tanto tempo, certas lembranças ainda mexem comigo. Fecho os olhos e ainda escuto as risadas deles ecoando na noite escura, os latidos dos cachorros, o barulho das botas pesadas amassando o capim atrás de nós. O azar deles é que eu sempre tive boa memória. Desde pequena decorava tudo: verso, receita, nome. Meu pai dizia que eu tinha cabeça de elefante. E foi essa cabeça que foi juntando cada pedacinho de informação durante anos e anos. Cada conversa escutada enquanto fingia estar desacordada. Cada papel que conseguia dar uma espiada quando me mandavam arrumar o escritório. Cada cochichamento entre eles quando achavam que ninguém estava prestando atenção. Os anos foram passando, e o que começou como uma forma de sobreviver virou um plano. Um plano demorado, paciente, como essas plantas que crescem devagar, mas criam raiz tão funda que ninguém arranca. Eu não podia fugir. Para onde iria? Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha ninguém que acreditasse em mim contra os malheiros. Então decidi que ia virar o jogo de outro jeito, mais devagar, mais seguro. Coloco um pouco de doce de leite no pão e observo como ele escorre lentamente pela borda. Algumas coisas não podem ser apressadas. Olho pela janela da cozinha e vejo que o capataz já tá vindo com o Rodrigo Salgado. É assim que funciona agora. Eles vêm até mim, esses filho e neto de homem que um dia foram dono de tudo. Vêm de cabeça baixa, chapéu na mão, pedindo trabalho, aceitando qualquer pagamento. E eu, que um dia fui menos que nada para eles, agora decido quem come e quem passa fome. Não é por maldade, não. É porque a vida dá volta. E quis o destino que eu tivesse a chance de ver essa roda girar completa. Não vou mentir para ti. Passei anos sonhando com o dia que ia ver eles pagar pelo que fizeram, mas não imaginava que ia ser desse jeito. Achava que talvez um dia a polícia descobrisse ou que um deles confessasse em leito de morte. Mas não, foi tudo mais sutil. Como o veneno que vai sendo dado em dose pequena, todo dia um pouquinho, até que um dia o corpo não aguenta mais. Limpo a boca no guardanapo de pano bordado. Esse mesmo com florzinha azul no canto que parece só enfeite, mas esconde nome e data bordado em código que só eu entendo. Tem gente que acha que história como a minha não devia ser contada, que é coisa feia, que mancha o nome das famílias tradicional. Mas eu te pergunto, o que é mais feio? Contar a verdade ou esconder o podre embaixo do tapete bonito? Se os Malheiros, os Salgado, os Vasconcelos e todos os outros tivessem sido homem decente desde o começo, não teria história nenhuma para contar, né? Encho mais uma vez a xícara com café bem preto. Café forte que nem o segredo que guardei durante década. Agora, se quiser continuar ouvindo, vou te contar como uma guriazinha assustada como eu conseguiu derrubar um por um dos homens mais poderosos do Rio Grande do Sul. Como juntei prova contra crime que iam desde sonegação de imposto até assassinato. Como usei contra eles a mesma arma que eles pensavam que tinham contra nós, o silêncio. Só que o meu silêncio não era de medo, era de paciência, de quem sabe esperar o momento certo para dar o bote. Escuto os passos chegando na varanda. É hora de receber mais um deles. Mais um que vem pedir misericórdia sem saber quem eu sou de verdade. Deixo a xícara sobre o pires com cuidado, endireito o guardanapo sobre o colo e preparo o sorriso educado que aprendi a usar como máscara. Porque a vingança, meu bem, não precisa ser servida com grito e sangue. Às vezes, ela é mais doce quando vem quietinha, numa xícara de porcelana antiga, servida por uma velhinha que ninguém jamais suspeitaria ter tanto poder. Mas pera lá, antes de ir direto pro final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida, senão tu não vai entender como uma mulher chega no ponto de fazer os homens que lhe fizeram mal rastejar por décadas. A maldade não nasce do nada, e a força também não. São coisas que a gente vai juntando aos pouquinho, sem nem perceber, até o dia que precisa usar. Eu nasci numa casinha simples de madeira, nas beiras do rio Taquari, filha de produtor rural pequeninho mesmo. Meu pai, o finado Antônio, colhia um pouco de tudo,
mandioca, milho, feijão, mas nunca o bastante para mais que o sustento nosso. Minha mãe, Dona Ivone, era dessas mulher que fazia milagre com pouco. Passo os dedos pela borda dessa xícara antiga que era dela, única coisa que consegui salvar quando perdemos tudo. Naquela época, achava que éramos pobre, mas bah, eu não sabia o que era pobreza de verdade. A gente sempre tinha o que comer, roupa limpa, e domingo o pai ainda trazia rapadura pra gente chupar depois do almoço. Foi em 1950 que o rio resolveu engolir nossa vida inteira. Chovia faz um mês sem parar. Uma água que não dava trégua. Primeiro a plantação foi, depois os bichos, por último nossa casa mesmo. Acordo até hoje às vezes sonhando com aquela água barrenta subindo, subindo, levando tudo. Saímos só com a roupa do corpo e a xícara que tu tá vendo aí, que enfiei no bolso sem nem pensar direito. Ficamos abrigados em Venâncio Aires, num galpão da prefeitura com mais dezenas de família. Pior que perder tudo, só a humilhação de depender dos outros. Meu pai, homem orgulhoso que sempre fez questão de ser dono do próprio nariz, agora tinha que aceitar comida doada, roupa usada e os olhar de pena das donas da cidade. Corto um pedaço desse queijo colonial, mesmo tipo que a mãe fazia quando a gente ainda tinha as vacas leiteiras, e me lembro do dia que meu pai voltou diferente do encontro com o velho Malheiros. Augusto Malheiros era o homem mais rico da região, dono de meio município, compadre de governador. Meu pai tinha ido pedir trabalho em alguma das fazendas dele. Luzia, ele me disse, evitando olhar nos meu olho. O seu Malheiros vai dar um jeito de te empregar na casa grande. E o filho mais novo dele, o Paulo César, parece que tá procurando uma noiva. Eu tinha 16 anos recém-feito e nunca tinha namorado. Achava que casamento era coisa para depois dos 20, pelo menos. Mas percebi, pelo jeito que meu pai falava, que não era bem um pedido. Era um arranjo, um negócio. Depois, soube que não foi só trabalho que meu pai pediu pro Malheiros. Foi dinheiro emprestado, para recomeçar a vida, comprar uma terrinha nova. E o preço desse empréstimo era eu. O velho Malheiros já tinha visto a menina do Silva na igreja e achou que eu daria uma boa esposa pro filho mais novo que não conseguia arrumar casamento. Só fui entender anos depois porque nenhuma família de posses queria dar a filha pro Paulo César. As famílias importantes da região sabiam o que acontecia no Clube dos Caçadores, sabiam o que esperava as esposas na fazenda dos Malheiros. Mexo o café pensativa, vendo o rodamuinho escuro que forma no meio da xícara. Igualzinho ao buraco que senti na boca do estômago quando me vi noiva, de uma hora para outra, sem nem ter beijado na boca ainda. Augusto Malheiros era desses homens que todo mundo chamava de coronel, mesmo sem ter patente nenhuma. Usava chapéu e botas sempre lustradas, tinha bigode grosso bem aparado e andava com 2 capangas sempre por perto. Na cidade, era só sorrisos e tapinhas nas costas. Fazia questão de ajudar nas festas da igreja, de dar presentinho para as crianças no Natal, de emprestar dinheiro, sempre com juros escondidos, para as famílias em dificuldade. Mas aquilo era só a máscara. Nos bastidores, comandava uma rede de contrabando que ia do Uruguai até São Paulo. Tinha políticos, juízes e delegados no bolso. E mantinha o infame Clube dos Caçadores, onde os homens importantes da região se reuniam para caçar durante o dia e fazer outras diversões durante a noite. O noivado foi coisa rápida, um jantar na casa do Malheiros, umas palavras trocadas com o padre, um anel barato no meu dedo e pronto. Em menos de um mês, já estava casada e mudando para a fazenda. O Paulo César, meu marido, tinha 26 anos, era magricela, quieto e quase não olhava para mim. No começo, pensei que era timidez, talvez até respeito por eu ser tão mais nova. Achei que com o tempo, ele ia se soltar, a gente ia conversar mais, quem sabe até gostar um do outro. Bah, que bobagem de guria. Quebro um pedaço de pão com força demais, esfarelando ele todo no prato. Do mesmo jeito que aqueles homens esfarelaram minhas esperanças. Os primeiros dias na fazenda até que não foram tão ruim. Me mostraram meu quarto, separado do Paulo César, o que achei estranho, mas não reclamei. Me ensinaram as lidas da casa, como servir o café pros patrão, porque era isso que eu era,
mesmo sendo da família agora, uma empregada com aliança. O Paulo César saía cedo e voltava só de noite, sempre quieto, quase não falando comigo. O velho Augusto, esse sim, me olhava. Me olhava de um jeito que me dava calafrio, como quem está avaliando uma peça de carne no açougue. E notei outras coisas estranhas. Porta sempre trancada na ala oeste da casa, conversa que paravam quando eu entrava na sala, empregada que desviavam o olhar quando falavam do tal pavilhão de caça. Foi uma das cozinheiras, a dona Jurema, que me deu o primeiro aviso. Não podia falar muito porque tinha medo de perder o emprego, mas me puxou um dia para o canto da despensa e sussurrou: "Não aceite chá ou bebida de ninguém que não seja eu, menina." Na hora não entendi, mas agradeci o conselho. Dias depois, vi uma moça jovem sendo carregada meio desacordada para o tal pavilhão. Quando perguntei quem era, me disseram que era a esposa do gerente do banco, que estava passando mal. Mas o jeito como falaram, os olhar trocado entre as empregadas, me deixou com a pulga atrás da orelha. Pego o doce de leite e começo a passar no pão devagar, vendo ele escorrer pela beirada como melado grosso. Foi assim, de pouquinho em pouquinho, que fui juntando os pedaços do quebra-cabeça. A esposa do juiz, que sempre aparecia com o olho roxo depois das festa beneficente na fazenda. A filha do comerciante que ganhou bolsa de estudo dos malheiros e depois nunca mais foi a mesma, sempre de olhar vago, como se tivesse perdido a alma. A sobrinha do prefeito que tentou se matar depois de passar um fim de semana na fazenda. E os homens do clube, sempre os mesmos. Político, fazendeiro, comerciante rico, autoridade. Todos compadre, todos protegendo o segredo um do outro. Havia um código de silêncio naquelas bandas que era mais forte que qualquer lei escrita. Ninguém falava, ninguém denunciava, ninguém acreditava nas mulheres. Ou pior, alguns até acreditavam, mas fingiam que não, porque ir contra os malheiros e seus amigos era pedir para ser destruído. Quantas famílias não perderam tudo porque o pai ou o marido tentou proteger uma filha ou esposa? Quantos acidentes não aconteceram com quem ousou abrir a boca? A verdade é que eles tinham construído um sistema perfeito, onde o poder deles era absoluto e ninguém podia fazer nada para mudar isso. Passei 3 meses assim, vendo e ouvindo coisas que me gelavam o sangue, mas ainda protegida pela estranha indiferença do meu marido. Até que um dia, a governanta bateu na porta do meu quarto. "O senhor mandou preparar a senhora para o jantar de hoje. Vai ter visita importante." Naquela noite, notei que ela botou algo na água que trouxe para o meu banho. Um pó esbranquiçado que dissolvia rápido. Lembrei do aviso da dona Jurema e fingi que tomava banho naquela água, mas não deixei ela tocar minha pele. Depois veio o chá. "Para acalmar os nervos", ela disse. Despejei ele na planta quando ela saiu do quarto. Me trouxeram um vestido que não era meu. Rosa claro, cheio de babilhado, parecia roupa de boneca ou de menina pequena. O cabelo me prenderam em Maria Chiquinha, com fita da mesma cor do vestido. Me colocaram uma maquiagem esquisita, com bochechas muito rosada e batom vermelho forte que não combinava em nada com aquele vestido infantil. Era como se quisessem me fazer parecer uma mistura bizarra de criança e mulher ao mesmo tempo. Quando me olhei no espelho, não reconheci a pessoa que estava ali. Era como se tivessem apagado a luzia e colocado uma boneca estranha no lugar. Me levaram para o pavilhão de caça quase carregada, uma empregada de cada lado segurando meus braços como se achassem que eu ia fugir, e eu teria fugido mesmo se achasse que tinha para onde ir. O pavilhão ficava a uns 500 metros da casa principal, uma construção de madeira escura que por fora parecia só um galpão grande, mas por dentro era outra coisa. Lustre de cristal, tapete persa, móveis de couro, mesa de jogo. E homem, muito homem, todos de terno, bebendo, fumando, rindo. Quando entrei, percebi que várias olhavam para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Uma mistura de desejo, crueldade e poder que me fez entender na hora o que ia acontecer ali. "Essa é a nova aquisição do Augusto", ouvi um deles dizer, como se eu fosse um animal ou objeto. "Mal saiu das fraldas", riu outro. "Meu sogro veio até mim, segurando uma taça de cristal com algum líquido âmbar dentro.
Beba isso, minha querida. Vai fazer você se sentir melhor. Olhei em volta e vi outras mulheres, umas 4 ou 5, sentada quietinha em canto diferentes da sala. Todas com olhar vidrado, algumas balançando levemente como se estivessem bêbada ou drogada. Reconheci a esposa do delegado, a filha do dono do jornal local e outras que não conhecia. Todas vestidas como boneca, com roupa infantilizada. Vou te mostrar uma coisa. Pego o bule e sirvo chá numa xícara limpa, fazendo os mesmos gestos que aqueles desgraçados faziam. Toma, minha querida, vai te fazer bem, digo, imitando a voz melosa que eles usavam. O chá que serviam para as mulheres nunca era o mesmo que os homens tomavam. O nosso vinha da cozinha separado, já preparado com algum tipo de droga que deixava a gente zonza, desorientada, incapaz de resistir ou mesmo de lembrar direito do que acontecia. É só relaxante, diziam, para vocês aproveitarem melhor a festa. Mas era um tipo de apagão que deixava só lembranças vagas e confusas do que tinha acontecido. Naquela primeira noite, consegui não beber o que me ofereceram. Fingi que tomava, mas jogava o líquido numa planta quando ninguém estava olhando, ou deixava escorrer pelo queixo como se fosse desajeitada. Por isso lembro de tudo. E como queria poder esquecer. Vi mulher sendo leiloada entre eles. Fico com a loirinha hoje. Quanto você quer pela ruiva? Ouvi o Paulo César, meu marido, dizer pro sogro. Não quero essa aí não, pai. Sabe que prefiro outro tipo. Foi então que entendi por que ele mal olhava para mim. Porque o casamento tinha sido só de aparência. Não era de mulher que meu marido gostava. Vou fazer uma pausa, porque contar esta história não é fácil. Exige que nossa equipe viaje pelo interior, colha depoimentos de mulheres como eu, algumas já no fim da vida, e documente tudo com respeito e dignidade. Se essa história está te tocando de alguma forma, considere dar uma contribuição ao canal Sabedoria da Vovó, apertando aquele botãozinho Valeu que aparece embaixo do vídeo. Parece uma moedinha com um coração. Você escolhe qualquer valor, mesmo pequeno, e isso ajuda a equipe a continuar buscando histórias de mulheres invisibilizadas pelos rincões deste país. O YouTube repassa diretamente esse valor ao canal, sem intermediários. Sua contribuição mantém vivas as memórias que o tempo tenta apagar, assim como esse café mantém vivas as minhas forças para seguir contando. Aquela primeira noite foi um pesadelo, mas pelo menos consegui ficar consciente o suficiente para entender o que estava acontecendo e como aquele sistema funcionava. Vi meu sogro recebendo dinheiro, ouro e outros presentes em troca de nos oferecer para os amigos. Vi as outras moças sendo levada, quase carregada, para os quartos nos fundos do pavilhão. Ouvi grito abafado pelas paredes, e vi também as conversas, os negócios sendo feitos, os acordos selados. A maioria dos homens ali eram figura importante na região, o gerente do banco estadual, o delegado, o juiz, dono de jornal, político, fazendeiro rico, todos parte daquele clubinho nojento, todos protegendo os crimes um do outro. Consegui escapar do pior naquela noite porque veio uma emergência. Um dos capanga entrou correndo, avisando que a Polícia Federal estava chegando perto da fazenda. Soube depois que era por causa de uma carga de contrabando. O velho Augusto mandou todo mundo embora às pressas. As mulheres foram levadas de volta para as casas e eu voltei para o meu quarto trancando a porta e chorando até de manhã. Mas aquela tinha sido só a primeira noite e eu sabia que viria muito mais. Na manhã seguinte, depois daquela primeira festa, fingi que não lembrava de nada. Era o que todas faziam, seja porque realmente não lembravam por causa das drogas, seja porque tinham medo demais para falar algo. O café da manhã foi servido como se nada tivesse acontecido. O Paulo César já tinha saído cedo. O velho Augusto lia o jornal tranquilamente. Minha sogra, Dona Eleonora, bordava quieta num canto. Até hoje me pergunto quanto ela sabia e quanto fingia não saber. As empregadas evitavam olhar nos meu olho. Era como se a fazenda inteira vivesse uma vida dupla, a de dia, normal e respeitável. A de noite, um inferno de perversão e crueldade. A partir daquele dia, comecei a planejar. Não podia fugir.
Para onde iria? Meu pai tinha morrido de congestão poucos meses depois do meu casamento. Hoje desconfio que foi envenenado quando começou a fazer pergunta demais. Minha mãe tinha sumido. Me disseram que foi morar com uma irmã em Santa Catarina, mas nunca consegui confirmar. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, e sabia que se tentasse denunciar, ninguém acreditaria em mim contra a palavra dos malheiros. Então precisava ser mais esperta, mais paciente, mais calculista do que eles. Primeira coisa, aprendi a fingir que tomava as drogas que me davam. Desenvolvi técnica, derramar sem querer, esconder na manga do vestido, jogar em planta. Depois, comecei a prestar atenção em tudo. Cada nome mencionado, cada negócio discutido, cada segredo revelado quando achavam que ninguém consciente estava escutando. Comecei a guardar tudo isso, primeiro só na memória, depois encontrando jeito de registrar sem que ninguém percebesse. E o mais importante, comecei a fazer amizade com as outras mulheres que passavam pelo mesmo que eu. Formamos uma rede silenciosa de apoio e informação. Guriazinha sonsinha que nem eu, que não sabia nada da vida além de plantar mandioca e fazer queijo, teve que aprender rápido a ser forte, esperta e paciente. Enquanto os homens me viam como só mais um brinquedo, mais um corpo para usar e depois descartar quando enjoassem, eu fui me transformando em outra coisa. Uma coisa que eles não esperavam, não podiam nem imaginar. Olho para o café na minha frente, já meio frio, e penso em quantas xícaras assim tomei enquanto planejava silenciosamente a queda deles. Em quanto tempo passei esperando, em quanta humilhação engoli sem demonstrar o que realmente estava sentindo. Nas próximas vezes que me chamaram para o pavilhão, já sabia o que esperar e como me proteger. Não completamente. Isso era impossível, mas o bastante para manter minha mente clara e guardar tudo que via e ouvia. E foram essas informações que, anos depois, seriam a ruína deles. Porque enquanto me tratavam como um nada, como um objeto sem vontade própria, eu fui juntando cada pedacinho de prova dos crimes que cometiam, cada nome, cada data, cada valor, cada ameaça. Como eles costumavam dizer nas caçadas, paciência é a maior virtude do caçador. Mal sabiam que eu tinha aprendido essa lição melhor do que eles. Tu já deve estar pensando que o pior já tinha passado, né? Mas aquilo era só o começo do tormento. Deixa eu te explicar direitinho como funcionava aquele sistema nojento dos malheiros e do Clube dos Caçadores. Vou usar essa mesinha de café aqui mesmo para te mostrar. Vê esse pote de açúcar? Imagina que é a casa grande, onde eu vivia com meu marido e meus sogros. Agora, esse bule de café representa o pavilhão de caça, onde aconteciam as festas. E essas xícaras aqui, coloco 5 xícaras em fila, são as mulheres que eles usavam. Olha só como funcionava. Aponto para o bule, o pavilhão. Eles tinham um rodízio de mulher. Nunca menos de 5, nunca mais de 10. Sempre jovem, sempre vulnerável de algum jeito. Esposa de homem que devia favor para os malheiros. Filha de família arruinada que precisava de ajuda. Moça de fora que vinha trabalhar e não tinha ninguém na região. E eu, claro, a nora perfeita. Sem família, sem dinheiro, sem ter para onde fugir. Eles não gostavam de pegar mulher da cidade. Muito arriscado, muita gente podia notar o sumiço. Preferiam as da zona rural, ou de família tão pobre que ninguém daria falta. Esse pires aqui, vê? É onde caía o dinheiro. Porque não era só diversão perversa, não. Era negócio. Os amigos do meu sogro pagavam bem para participar das festas. Dinheiro, terra, gado, favor político, o juiz que arquivava os processos contra eles, o delegado que olhava para o outro lado quando passava carregamento de contrabando, o gerente do banco que aprovava empréstimos sem garantia, tudo parte da mesma engrenagem. Tudo girando em torno do poder e do dinheiro. E nós, as mulheres? Nós era só a graxa que fazia a máquina funcionar sem ranger. Agora essa faca aqui, pego a faca de passar manteiga, representa as ameaças. Porque se alguma mulher tentasse fugir ou contar para alguém, a família inteira pagava o preço. Perdia terra, emprego, reputação. Ou pior, sofria acidente.
Quantos pais de moça que tentou denunciar não morreram de queda de cavalo ou afogamento? Quantos maridos não sumiram na estrada depois de fazer pergunta demais? E as autoridades, aponto para o guardanapo, tavam tudo comprada. Delegado, juiz, político, até padre. Quem não participava diretamente fechava os olhos em troca de dinheiro ou medo. Passaram-se alguns meses nessa vida de inferno, até que chegou o fundo do poço, a tal caçada humana. Foi na primavera de 1953, quando o Clube dos Caçadores recebeu uns figurão de São Paulo e Rio de Janeiro. Gente graúda mesmo, diziam que até ministro tinha no meio. Eles queriam algo especial, algo que ninguém mais oferecia. Foi quando meu sogro teve a ideia mais diabólica que já vi. Minha mão treme só de lembrar. Derramei até um pouco de café aqui na toalha, olha só. Nos deram o chá drogado como sempre, só que dessa vez era diferente. Não deixava a gente completamente fora do ar, só meio cambaleante, meio confusa, mas consciente o suficiente para sentir medo. Éramos 6 mulheres naquela noite. Eu, a esposa do gerente do banco, 2 moças da cidade vizinha que eu nunca tinha visto antes, a sobrinha do prefeito e a filha mais nova do dono do armazém. Nos vestiram com roupa branca, bem fina, quase transparente. Colocaram uma fita vermelha no braço de cada uma. E então o velho Augusto explicou as regras do jogo. Vocês têm 1 hora de vantagem, ele disse, sorrindo com aqueles dentes amarelos de tanto fumo. Se conseguirem chegar até a estrada principal sem serem pega, estão livres para ir embora. Se forem capturada... E aí ele olhou para os homens que já tiravam os paletó e afrouxavam as gravatas. Bem, o prêmio é de quem caça. Na hora não acreditei que aquilo estava mesmo acontecendo. Parecia pesadelo, coisa de filme de terror. Mas era real. Tão real quanto essa xícara que tô segurando. Nos soltaram no campo por volta da meia-noite. Lua cheia, graças a Deus, senão nem enxergaríamos o caminho. As outras mulheres saíram correndo desembestada, tropeçando por causa da droga, algumas chorando, outras em silêncio. Eu fiz diferente. Me escondi logo num matagal perto do açude. Sabia que não ia conseguir correr até a estrada. Eram mais de 10 quilômetros e eu mal ficava em pé. Minha única chance era me esconder e esperar passar a brincadeira. 1 hora depois, ouvi os cachorros. Podiam ter usado qualquer outro bicho para farejar, mas escolheram cachorro de caça mesmo, para deixar mais real. Junto com o latido, vinham as vozes dos homens, as risadas, o barulho de galho quebrando. Eles estavam animados como criança em dia de festa. Só que a festa deles era caçar gente. Caçar nós. Me encolhi mais ainda no matagal, tentando nem respirar direito. Ouvia os gritos das outras sendo encontradas, uma a uma. Grito que começavam de medo e terminavam de outro jeito. Fiquei ali, tremendo de frio e pavor até o amanhecer. Fui a única que não pegaram naquela noite. Quando o sol nasceu, voltei cambaleando para a casa grande, encharcada de orvalho e lama. Achei que iam ficar furioso comigo por ter estragado a brincadeira. Mas não. O velho Augusto estava me esperando na varanda com uma xícara de café. Espertinha você, hein? Ele disse, com um sorrisinho de lado. Gosto de mulher com instinto de sobrevivência. Quem sabe não te dou um prêmio por isso. O prêmio foi não me obrigar a participar da festa daquela noite. Pequenas misericórdias que a gente aprende a agradecer quando vive no inferno. Foi logo depois dessa caçada que encontrei a mãe Jurema. Pego um potinho de vidro com ervas secas que sempre deixo aqui na mesa. Ela era benzedeira, curandeira, parteira e a única pessoa naquela região que não tinha medo dos malheiros. Não porque fosse valente, mas porque já era tão velha que dizia que a morte já tinha esquecido dela. Morava numa tapera na beirada da propriedade, e as pessoas da região iam lá escondido para pedir remédio, conselho, reza. Os malheiros deixavam ela ficar porque era útil quando as empregadas ficavam doentes ou as vacas não pariam direito. Fui até ela dizendo que estava com problema para dormir, pesadelo, essas coisas. Mas a velha era sabida demais. Pesadelo é o que você passa acordada, não é, fia?
ela disse, me olhando com aqueles olhos que pareciam enxergar dentro da alma. Sei bem o que acontece naquele pavilhão. Já curei muita moça que saiu de lá mais morta que viva. E então ela me deu esse vidrinho com uma mistura de ervas. Isso não vai impedir eles de usar você, mas vai manter sua cabeça limpa mesmo quando der o chá deles. Só tome cuidado para não demonstrar que está consciente. É mais perigoso saber demais do que não saber nada. As ervas da mãe Jurema funcionavam mesmo. Era uma mistura de coisas que ela nunca revelou direitinho. Jurubeba, erva de São João, mais umas raízes que ela colhia na lua minguante. Sei que quando eu tomava escondido antes das festas, o chá deles perdia boa parte do efeito. Eu ficava zonza, sim, mas minha mente continuava funcionando. Aprendi a fingir que estava completamente dopada. Olho vidrado, corpo mole, baba no canto da boca, nojento, mas necessário para sobreviver. E foi assim, fingindo ser um móvel, um objeto sem consciência, que comecei a ver e ouvir coisas que ninguém deveria. A primeira vez que fiquei realmente lúcida numa das festas, meus olhos se arregalam ainda hoje quando lembro. Sinto até minha postura mudar na cadeira. Era uma festa grande, com uns 15 homens importante. Tava deitada num sofá no canto, parecendo completamente fora do ar, mas escutando cada palavra. Foi quando ouvi o delegado Menezes comentando sobre um serviço limpo que tinha feito para eliminar um sindicalista que estava organizando os trabalhadores da usina. O juiz Fontoura rindo e falando como tinha manipulado provas num caso de assassinato para proteger o filho de um fazendeiro amigo. O próprio Augusto, meu sogro, detalhando como estava desviando dinheiro da prefeitura através de obra fantasma. Eles falavam de tudo: assassinato, propina, contrabando, extorsão, como se estivessem discutindo o tempo ou o preço do gado. Natural, tranquilo, sem nenhum remorso. E falavam na nossa frente porque tínhamos virado móveis para eles. Objeto que não pensam, não lembram, não podem testemunhar. Eu precisava fazer alguma coisa com aquelas informações, mas o quê? Ninguém acreditaria na minha palavra. Não tinha como gravar nada, nem como provar o que ouvia. Foi então que decidi. Ia guardar tudo. Cada nome, cada crime, cada detalhe. Um dia, não sabia como, nem quando, aquilo seria útil. Faço assim. Passo a mão por baixo da toalha da mesa, como se estivesse escondendo algo. Comecei a esconder pedacinhos de papel em frestas, no assoalho do meu quarto, dentro do colchão, até mesmo dentro de boneca velha que fingia colecionar. Pequenas anotações codificadas, para ninguém entender se encontrasse. Mas papel é perigoso demais. Podia ser achado, podia pegar fogo, podia ser destruído pela umidade, precisava de algo mais durável. Foi quando lembrei do que minha mãe sempre dizia: mulher escreve sua história na agulha e na linha. Olha esse guardanapo aqui. Mostro um guardanapo de pano branco com bordado azul que parece puramente decorativo. Quem olha, vê só florzinha, folha, passarinho. Coisas de enfeite, bobagem de mulher. Mas olha mais de perto. Vê esse desenho que parece uma folha de parreira? Cada nervura representa uma letra. É um código. Esse outro, que parece um trevo? Os 4 braços dele são números: data, valor, quantidade. E essas florzinhas aqui no canto, com 5 pétalas cada? São inicial de nome. Cada bordado meu conta uma história que ninguém conseguia ler, só eu. Aprendi a bordar com minha mãe desde pequena, mas foi na casa dos malheiros que transformei isso em arma. Minhas toalhas de mesa, guardanapo, fronha, tudo virou arquivo secreto. O melhor é que ninguém desconfiava. Até minha sogra elogiava. Que bom que temos uma nora prendada. Olha que bordado mais delicado. Se ela soubesse que aquelas florzinhas delicadas estavam registrando os crimes do marido e do filho dela. Às vezes me pergunto se ela não sabia mesmo, se não bordava também seus próprios segredos nas toalhas da sala de jantar. Não foi só bordado que usei. Aprendi a fazer marca quase invisível nos livros da biblioteca, risquinho de lápis embaixo de palavra específica que, juntas, formavam mensagem. A fazer nozinho em cordão de cortina,
que, se contado na sequência certa, davam coordenada de lugar ou data. A usar código de cor e posição nas flores que arrumava nos vasos da casa. Tudo virou forma de registrar o que via e ouvia sem levantar suspeita. Me tornei uma espiã dentro da casa do inimigo, armada apenas com agulha, linha e muita paciência. As outras mulheres que passavam pelo mesmo que eu começaram a notar minha diferença, que eu conseguia ficar mais acordada que elas, que lembrava mais coisa. Aos pouquinho, formamos nossa própria rede. Nunca falávamos abertamente, seria suicídio. Mas um olhar, um toque de mão, um recadinho escondido no bolso de um vestido, foi assim que conseguimos nos ajudar. Quando uma estava fraca demais para aguentar outra festa, outra fingia passar mal para ir no lugar. Trocávamos informação, remédio da mãe Jurema, pequeno consolo. Éramos como formiga trabalhando juntas para sobreviver num mundo de gigante cruel. Uma dessas mulheres era a Carmen, esposa do gerente do banco. Linda, educada e completamente quebrada por dentro. Tinha sido professora antes de casar. O marido a entregava para o clube em troca de promoção no banco. Ela me ensinou a melhorar meu sistema de registro, a usar código mais complexo, a esconder informação de forma mais eficiente. Se um dia sairmos dessa, ela dizia, o mundo vai saber o que acontece aqui. Não sei se ela chegou a ver esse dia. Desapareceu depois de uma festa particularmente violenta. Disseram que tinha fugido com um amante, mas todas nós sabíamos a verdade. Algumas mulheres simplesmente sumiam. Vou te contar uma história que nunca contei para ninguém. Numa das festas, um dos homens, um político importante de Porto Alegre, bebeu demais e começou a se gabar de como tinha mandado matar um jornalista que estava investigando seus negócios. Deu detalhes, nome do pistoleiro, quanto pagou, como forjou um álibi. Tudo na minha frente, achando que eu estava completamente dopada. Quando voltei para o meu quarto naquela noite, bordei tudo numa fronha de travesseiro. Data, valor, nome, usando meu código de flor e folha. 3 meses depois, essa fronha acidentalmente foi parar numa mala que ia para a lavanderia em Porto Alegre, a mesma cidade onde o tal político morava. A lavanderia pertencia à prima de uma das mulheres do clube. 2 meses depois disso, o político foi encontrado morto num quarto de hotel. Suicídio, disseram os jornal. Foi a primeira vez que entendi o verdadeiro poder da informação. Enquanto tô com o último gole desse café forte esfriando aqui, vou fazer um teste para saber quem tem coragem de verdade. Quero ver quem consegue deixar um like neste vídeo depois do que estou contando. É fácil virar o rosto para a dor alheia, mas difícil é encará-la sem desviar o olhar. Será que você tem essa firmeza? Mostre que tem fibra apertando esse botãozinho de like, como quem diz, estou aqui, estou ouvindo, e não tenho medo da verdade por mais dolorida que seja. Assim como eu não tive medo de encarar meus algozes todas as manhãs nessa mesma mesa de café, fingindo submissão enquanto memorizava cada segredo que ouviria. Tem uma coisa sobre o sofrimento que muita gente não entende. Ele pode te destruir ou te transformar, dependendo do que você faz com ele. Aquelas festas, aquelas noites no pavilhão de caça, podiam ter acabado comigo, como acabaram com tantas outras. Algumas se mataram, outras enlouqueceram. Muitas se entregaram para o álcool, remédio, qualquer coisa para esquecer. Eu escolhi lembrar. Escolhi transformar cada dor em combustível, cada humilhação em determinação. Enquanto eles me viam como boneca quebrada, eu ia me tornando aço por dentro. Mas não pensa que foi fácil. Teve dias que chegava no meu quarto e vomitava até não sobrar nada no estômago. Noite que passava toda acordada, tremendo, revivendo o horror. Manhãs que precisava me arrastar da cama, convencendo a mim mesma que aguentaria mais um dia. O que me manteve viva foi o fogo da vingança. Não uma vingança rápida e violenta, essas nunca dão certo, mas uma vingança lenta, paciente, meticulosa. Uma vingança que exigia que eu continuasse viva e lúcida o suficiente para executar cada passo do plano que ia formando aos poucos na minha cabeça. Com o tempo, o sistema de bordado e anotação foi ficando mais sofisticado.
Ensinei para algumas das outras mulheres as que tinham cabeça mais forte que não se deixavam quebrar completamente. Assim, mesmo quando eu não estava presente em alguma das festas, ainda recebia informação sobre o que tinha acontecido, quem tinha falado o quê. Criamos nossa própria rede de inteligência, invisível aos olhos dos homens que achavam que éramos só corpo sem mente. Foi a mãe Jurema que me deu a ideia mais ousada. Fia, ela me disse um dia enquanto preparava mais de suas ervas, o que você precisa não é só guardar o segredo deles, é pegar as provas. No começo achei impossível. Como eu, uma mulher vigiada o tempo todo, ia conseguir roubar documento, papel, qualquer coisa física que provasse os crimes? Mas a velha tinha razão. Palavra contra palavra, eles sempre ganhariam. Precisava de prova concreta. E aos pouquinho, fui descobrindo o jeito de conseguir. Comecei pequeno. Um recibo deixado descuidadamente sobre a mesa após uma reunião de negócio. Uma carta rasgada no lixo que eu juntava os pedaços quando ninguém estava olhando. Uma lista de nome e valor esquecida num bolso de paletó que eu deveria escovar. Juntando um papel aqui, outro ali, fui construindo um arquivo escondido dentro das paredes do meu quarto, literalmente. Removia a tábua do assoalho, guardava tudo num saco impermeável enterrado e colocava a tábua de volta. Ninguém nunca olhava para o chão, para o teto, para as paredes. Ninguém achava que uma mulher como eu seria capaz de algo assim. Anos se passaram nesse ritmo. Eu sobrevivendo, observando, registrando, guardando. A cada festa, mais informação. A cada conversa escutada, mais um nome, uma data, um crime. Meu arquivo invisível ia crescendo. Parte nas paredes, parte nos bordados, parte na minha memória que aprendi a treinar como ferramenta precisa de registro. Enquanto isso, o poder dos malheiros só aumentava. Meu sogro virou deputado estadual. O clube ficou ainda mais exclusivo, com gente vindo até de outro estado para participar. E as mulheres? Sempre descartável, sempre substituível. O pior é que tinha sempre mais uma chegando. Mais uma noiva jovem de casamento arranjado. Mais uma moça de família pobre precisando de oportunidade. Mais uma esposa sendo negociada pelo marido em troca de favor. O ciclo parecia que nunca ia acabar. Teve momento que pensei em desistir, que aquilo tudo era forte demais para ser derrubado por uma mulher sozinha. Mas então, olhava para as minhas toalhas bordadas, para os meu arquivo escondido, para a pequena rede de mulher que tínhamos formado, e encontrava força para continuar por mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Até que uma noite, no inverno de 1965, tive minha grande chance. Foi numa festa especialmente grande, estavam celebrando a eleição do meu sogro como deputado. O pavilhão estava cheio, com quase todos os membros do clube presente, além de político novo, empresário de fora, gente graúda da capital. Como sempre, as mulheres foram drogadas e distribuídas como prêmio. Como sempre, fingi tomar o chá, mas na verdade tomei o remédio da mãe Jurema. E como sempre, fiquei num canto, parecendo completamente fora do ar, mas escutando e registrando tudo. Por volta da meia-noite, enquanto a festa estava no auge, houve uma emergência. Um dos fazendeiros teve um ataque cardíaco. Foi um corre-corre, gente chamando médico, outros tentando esconder as mulheres e a bebida caso precisasse levar ele para o hospital. No meio da confusão, todos saíram do escritório do pavilhão, deixando a porta destrancada. Era o lugar sagrado, onde só meu sogro e os mais íntimos entravam, onde guardavam os registros do clube, os livros de contabilidade paralela, os documentos de negócio ilegal. Em 12 anos vivendo naquela casa, nunca tinha conseguido entrar ali. Naquela noite, com todos distraídos com o homem passando mal, tive exatamente 3 minutos sozinha naquele escritório. Parece pouco, mas quando você passa anos se preparando para uma oportunidade, 3 minutos é tudo o que precisa. Não podia levar nada, seria descoberta na hora, mas podia ler, memorizar e, principalmente, descobrir onde guardavam as coisas realmente importantes. Foi quando vi o cofre atrás do quadro.
Tão clichê que quase ri. E mais importante, vi meu sogro abrindo ele quando voltou às pressas para guardar uns papel. A combinação 18, 36, 7. Simples assim. 3 números que mudaram tudo. Saí do escritório na mesma hora, voltei pro meu canto, continuei fingindo estar dopada. O homem não morreu, por azar nosso. Foi levado pro hospital e se recuperou. A festa continuou até de madrugada. Mas eu já não estava mais ali mentalmente. Estava planejando o próximo passo, porque agora tinha acesso ao coração do sistema. Só precisava esperar a oportunidade certa de usar aquela combinação. 18, 36, 7. Os números que, anos depois, seriam a ruína completa dos malheiros e do clube dos caçadores. Depois que descobri a combinação do cofre, toda a história mudou. É como se tivesse passado anos tateando no escuro e de repente alguém acendesse a luz. Não podia simplesmente entrar no escritório e abrir aquele cofre a hora que quisesse, né? Teria que esperar, planejar, encontrar o momento perfeito. Enquanto isso, fui aprimorando meu sisteminha de guardar as informações. Olha só esse guardanapo aqui. Desdobro ele na mesa, mostrando um padrão complexo de flores, pássaros e folhas bordadas em azul e vermelho. Para quem não sabe o segredo, parece só mais um bordado bonitinho. Mas cada desenho aqui tem significado. As flores de 5 pétalas representam os malheiros, e a quantidade de folhas ao redor de cada uma mostra a posição deles. Meu sogro tem 7 folhas, representando seu cargo de deputado. Meu marido tem 3, pelo seu papel no contrabando. Os outros membros importantes do clube têm quantidades diferentes conforme sua patente na quadrilha. Os passarinhos são as vítimas, nós, as mulheres. E a posição das asas indica quem era forçada ou quem era cúmplice, porque sim, tinha mulher que se beneficiava do esquema também, delatando as outras. As cores também importam. O vermelho mostra violência física, o azul escuro, contrabando, o verde, propina, o amarelo, ameaças. Cada pontinho no bordado é uma data ou um valor. Cada intersecção de linha é um local. Desenvolvi esse código aos poucos, inspirada em colcha de retalhos que minhas antepassadas faziam para contar histórias que não podiam ser ditas em voz alta. Além dos bordados, comecei a guardar recortes de jornal que mencionavam indiretamente os crimes. Uma notícia sobre um incêndio acidental numa fábrica concorrente. Um obituário de um jornalista que morreu de causas naturais. Escondia esses recortes dentro do forro do colchão, em buracos na parede atrás de quadro, até mesmo dentro de boneca de pano. Fazia também desenhos. Parecia hobby inocente, mas cada paisagem que eu desenhava escondia rostos, cenas, detalhes que tinha presenciado. Uma árvore cujos galhos formavam o perfil de um político durante um abuso. Um rio cujas curvas repetiam a assinatura que vi num documento ilegal. Uma casa cujas janelas mostravam exatamente a disposição da sala do porão secreto do pavilhão. Para quem soubesse olhar, meus desenhos eram mapa detalhado dos crimes dos malheiros e seus amigos. Mas não podia fazer tudo sozinha. E nem todas as mulheres tinham acesso às mesma informação que eu. Por isso criei nossa redezinha. Vou te mostrar como funcionava. Coloco 5 xícaras diferentes em círculo na mesa. Essa azul representa a Margarida, esposa do delegado. Ela tinha acesso a relatório policial que o marido trazia para casa. A de florzinha era a Teresa, que trabalhava na casa do prefeito e ouvia conversa durante o jantar. Essa com rachadura era a Inês, sobrinha do dono do banco, que via documento financeiro. A toda branca era a Olívia, enfermeira no hospital, que sabia quem entrava e saía machucado depois das caçada. E essa última, a mais simples, era a Zefa, empregada na casa do juiz, que limpava o escritório dele. Cada uma dessas mulheres aprendeu um pouquinho do meu sistema. Uma guardava recorte, outra fazia desenho, outra usava código em bordado. Nenhuma sabia tudo. Era mais seguro assim. Se uma fosse pega, não podia entregar às outras. Nos encontrávamos raramente e sempre com desculpa. Trocar receita, emprestar linha de costura,
pedir remédio caseiro. A gente fingia ser burra, acomodada, incapaz de pensar além da próxima refeição ou fofoca. E quanto mais eles acreditavam que éramos tonta, mais informação deixavam escapar na nossa frente. 2 das nossas sumiram ao longo dos anos. A Margarida fugiu com um caixeiro viajante, segundo a versão oficial. A Olívia voltou para casa da mãe em Caxias. Nenhuma das 2 foi mais vista. Nunca soubemos se foram mortas por descobrirem demais ou se realmente conseguiram escapar. Por isso, redobramos o cuidado. Cada nova mulher que entrava na rede precisava passar meses sendo observada antes de confiarmos qualquer coisa nela. Algumas quebravam rápido demais sob a pressão. Outras se viciavam nas drogas que eles davam. Tinha as que se apaixonavam pelos abusadores também. Síndrome de cativeiro é coisa séria. Nossa rede nunca passou de 8 mulheres funcionando ao mesmo tempo. Agora, sobre o cofre. Depois daquela primeira vez, esperei quase 6 meses até ter outra chance de entrar no escritório. Uso a colher e giro ela devagar no pires, mostrando como fazia com a combinação. 18 voltas para a direita até o primeiro clique. 36 para a esquerda até o segundo. 7 para a direita de novo e pronto. Dentro, encontrei o que já suspeitava. Livro de contabilidade paralela, lista de pagamento de propina, foto comprometedora, documento de propriedade de terra adquirida ilegalmente, recibo de arma contrabandeada e até mesmo carta que provavam envolvimento em assassinato político. Não podia pegar nada, seria descoberta na hora, mas podia estudar, memorizar e, mais importante, fazer cópia. Aos pouquinho, durante anos, fui substituindo o documento original por cópia quase perfeita. Pego esse pão e esse queijo e troco sutilmente a posição deles na mesa. Assim, tão delicado que você mal percebe a diferença. Era assim que trabalhava. Uma carta original sumia, substituída por cópia idêntica em papel envelhecido do mesmo jeito. Um recibo importante era replicado com a mesma caligrafia, mas pequenas diferenças que só eu conhecia. Um livro de registro perdia uma página aqui, outra ali, substituída por outra quase igual, mas sem um ou outro nome importante. O mais difícil foi conseguir papel e tinta da mesma época para as falsificação. Tive que aprender a envelhecer papel com chá, a fazer tinta caseira que parecia exatamente a usada nos documentos antigos, a copiar a assinatura tão perfeitamente que nem a própria pessoa distinguiria. Minha mãe tinha sido costureira e me ensinou desde cedo a ter olho para detalhe, mão firme e paciência com trabalho minucioso. Nunca imaginei que usaria essas habilidades para algo assim. Levei quase 15 anos para completar meu arquivo. 15 anos de espera, vigilância constante, pequenos furtos que ninguém percebia, falsificação meticulosa. Os originais iam todos para um lugar que só eu conhecia, um baú de madeira enterrado no matagal perto da tapera onde a mãe Jurema tinha morado. Ela já tinha morrido, mas ninguém nunca ia lá, achavam que o lugar era mal assombrado. Perfeito para o meu propósito. A cada poucos meses, quando conseguia alguma prova nova, esperava a madrugada e ia até lá, desenterrava o baú, guardava o documento e enterrava tudo de novo. Enquanto isso, a vida seguia seu curso aparente de normalidade. As festas no pavilhão continuavam, embora com menos frequência à medida que os homens foram envelhecendo. Meu marido bebia cada vez mais e quase não me incomodava. Nosso casamento era só fachada mesmo, cada um no seu canto da casa. Meu sogro, o velho Augusto, continuou acumulando poder e dinheiro. Nos anos 70, virou até secretário estadual de Agricultura por um tempo. Minhas cunhada, as esposas dos outros filhos dele, também passavam pelo mesmo que eu nas festas, mas tinham quebrado completamente. Uma vivia dopada de remédio, outra tinha tentado se matar 2 vezes. Em 1985, meu marido morreu. Ataque cardíaco depois de uma noitada de bebedeira e jogo. Não senti nada, nem alegria, nem tristeza. Era como se tivesse morrido um estranho que por acaso morava na mesma casa que eu.
O velho Augusto já tinha mais de 80 anos na época, mas ainda comandava tudo com mão de ferro. E foi aí que ele cometeu o maior erro. Tentou me expulsar da propriedade. Afasta uma xícara quebrada para o lado. Essa mesma que ele jogou no chão quando me disse que, sem o filho dele como marido, eu não tinha mais direito a nada. A senhora tem uma semana para arrumar suas coisas e sair da minha casa, ele disse com aquele mesmo tom autoritário de sempre. Vou te dar uma pensãozinha por consideração a meu filho, mas não espere nada mais que isso. Na cabeça dele, eu era só a empregada que tinha dormido na cama do filho por 30 anos, nada mais. Não sabia que enquanto ele estava ocupado construindo seu império de crime e corrupção, eu tinha construído meu próprio império, de informação. Naquela noite, depois que ele me deu o aviso de despejo, fui até o matagal pela última vez. Desenterrei o baú, agora cheio até a tampa com 30 anos de evidência contra ele e todo o clube dos caçadores. Alguns dos homens já tinham morrido, mas muitos ainda estavam vivo e ativo. Filho tinham assumido o lugar dos pais em alguns casos. O clube continuava, com cara nova, mas a mesma podridão de sempre. Limpei cada documento com cuidado, organizei tudo em pasta separada por tipo de crime e por pessoa, e preparei o que seria minha única e definitiva vingança. Na época, tinha chegado na comarca um promotor novo, transferido de Porto Alegre. Guilherme Assunção, um homem jovem, idealista, com fama de incorruptível. Já tinha derrubado político poderoso na capital, e por isso mesmo o mandaram para o interior, achando que iam silenciar ele. Os velhos do clube riam da ingenuidade do promotorzinho da capital, que achava que podia mudar as coisas. O que eles não sabiam é que eu estava observando, avaliando, confirmando se ele era realmente quem parecia ser. Depois de quase 6 meses vendo o trabalho dele, decidi que era a pessoa certa. Pedi uma reunião. Uma velha querendo denunciar roubo de galinha foi o que falei na recepção. Quando entrei na sala dele, levava apenas uma pasta fina com alguns documentos. Amostra pequena do que tinha. Ele me ouviu com ceticismo no começo, depois com interesse e por fim com assombro. A senhora tem noção da gravidade dessas acusações? Ele perguntou. E a senhora tem como provar qualquer uma delas? Tenho prova de todas, respondi. E mais, muito mais. Isso aqui é só para provar que não tô louca ou inventando história. Se o senhor tiver coragem de seguir adiante, tenho 30 anos de crime documentado esperando para vir à luz. Ele marcou um encontro longe da cidade, numa pensão de beira de estrada onde ninguém nos reconheceria. Foi lá que entreguei o baú completo. Fecho a tampa do açucareiro com um clique decisivo. Assim, exatamente como fechei a tampa daquele baú quando passei ele para o promotor. O que aconteceu depois foi como assistir um castelo de cartas desmoronando em câmera lenta. O promotor não agiu de imediato. Passou meses investigando, verificando, reunindo sua própria equipe de confiança, fazendo conexão com a autoridade federal que não tinha um rabo preso com os malheiros, foi montando o caso peça por peça, sem alarde, sem que ninguém suspeitasse. Quando tinha certeza absoluta, mandou fazer as prisões, todas no mesmo dia, antes do amanhecer. 53 homens foram presos naquela madrugada de março de 1986. Político, empresário, fazendeiro, delegado, juiz, médico, gente de respeito na sociedade. A operação foi tão sigilosa que pegou todos de surpresa. Meu sogro teve um derrame quando os policiais arrombaram a porta do quarto dele. Não morreu, mas ficou paralisado do lado esquerdo e nunca mais falou direito. Irônico para quem passou a vida dando ordem. Outros tentaram fugir. Alguns até se mataram antes de serem presos. Mas a maioria acabou atrás das grades. Os jornal tiveram um dia de campo. Clube dos Caçadores caçado pela justiça, dizia a manchete principal. As reportagens detalhavam os crimes: contrabando, corrupção, desvio de dinheiro público, fraude, extorsão. Mas, curiosamente, quase não mencionavam os abusos contra a mulher. Ainda era tabu. Ainda éramos parte vergonhosa da história que ninguém queria discutir abertamente. Mesmo assim, o estrago estava feito. As famílias, os negócios, as reputação, tudo destruído de uma vez só.
E eu? Ninguém suspeitou de mim. O promotor manteve sua palavra e protegeu minha identidade como fonte principal. As provas falavam por si só, não precisava do meu testemunho. Na confusão que se seguiu, com a fazenda dos Malheiros indo a leilão por dívida e reparação, consegui comprar uma parte pequena da propriedade, justamente a área onde ficava o pavilhão de caça. Ninguém mais queria aquele pedaço de terra amaldiçoado. Paguei uma bagatela, usando o dinheiro que tinha guardado durante anos, vendendo bordado e doce escondido. Os filhos do Augusto que não foram presos, aqueles que não participavam ativamente do esquema, perderam quase tudo. Alguns conseguiram manter um pouco de dinheiro e propriedade em nome de terceiro. Outros caíram na miséria completa. As nora e neta, que antes me olhavam de cima, agora vinham pedir ajuda, emprego, comida. As mesmas que fecharam os olhos para o que acontecia comigo e com as outras agora imploravam por misericórdia. E sabe o que é mais engraçado? Eu dei. Ajudei várias delas, especialmente as mais jovens que não tinham culpa de nascer naquela família podre. Teve gente que achou errado eu ter arrastado todo mundo junto na queda. Filho que não sabiam, neto que era um pequeno demais, parente afastado. Mas como separar quem sabia e fingia não ver, de quem realmente não sabia? Como distinguir quem ativamente participava de quem só aproveitava os benefícios calado? O dinheiro que pagou a educação cara do netinho inocente veio do mesmo contrabando, da mesma corrupção, da mesma exploração. A casa bonita onde a filha, que não sabia de nada, morava, foi comprada com o mesmo dinheiro sujo. Ninguém questiona a origem do privilégio quando está aproveitando dele. Algumas das vítimas também me criticaram. Achavam que eu devia ter agido antes, salvado mais mulher. Que esperei egoístamente até ter minha vingança completa, enquanto outras sofriam. Talvez tenham razão. Mas elas não entendem que se eu tivesse agido antes, sem prova suficiente, sem preparação adequada, sem o promotor certo, teria falhado. E aí, nem eu, nem ninguém teria conseguido justiça depois. Foi um cálculo frio, sim. Uma matemática terrível de quanto sofrimento era aceitável para garantir que o sistema inteiro caísse de uma vez. Não me orgulho disso, mas faria tudo igual de novo. Os anos seguintes foram de reconstrução, não só das vidas destroçadas pelo clube, mas da própria região. Tantos cargos de poder tinha sido ocupado por criminoso por tanto tempo que quando eles caíram foi como drenar um pântano. Gente nova chegou, negócio honesto começaram a florescer, mulher passaram a ocupar espaço que antes era impensável. Não virou um paraíso da noite pro dia, claro. Preconceito, machismo, corrupção, essas ervas daninhas sempre voltam se você não arrancar pela raiz e ficar vigilante. Mas pelo menos as meninas podiam andar na rua sem medo de serem recrutadas pro clube. Quanto a mim, continuei vivendo discretamente. Reformei o pavilhão de caça, transformando ele num lugar completamente diferente, luminoso, aberto, cheio de planta e cor. Criei ali meu próprio negócio de bordado e artesanato, ensinando mulher da região a transformar trauma em arte, dor em beleza. Muita gente da cidade ainda se pergunta como uma simples nora dos Malheiros conseguiu escapar da ruína que abateu a família. Acham que tive sorte, ou que escondi dinheiro, ou que algum amante secreto me ajudou. Se soubessem que aquela velhinha quieta que vende toalha bordada na feira foi quem trouxe abaixo o maior esquema criminoso da história da região. Enquanto recolho essas migalhas de pão da mesa, assim como recolhi os fragmentos das vidas destruídas pelos malheiros e seus amigos, preciso perguntar. Quando observei o império daqueles homens desmoronar peça por peça, família por família, não senti prazer nem dor. Apenas a tranquilidade de quem finalmente equilibra a balança. Alguns dizem que fui longe demais ao detalhar também os crimes dos filhos que participavam dos abusos. Mas o que você teria feito no meu lugar? Teria selecionado apenas os culpados diretos ou, como eu, exposto todos que se beneficiaram daquele sistema perverso? Me conta lá nos comentários o que acha dessa justiça que demorou décadas para chegar, enquanto eu preparo mais uma rodada de café. Tem dias que acordo e me pergunto se valeu a pena. Se tanto sofrimento, tanta espera, tanta dor
tinha que ser o preço da justiça. Se teria sido melhor simplesmente fugir na primeira oportunidade, começar vida nova longe dali e deixar que eles continuassem fazendo o que sempre fizeram. Mas aí olho pela janela da cozinha e vejo mulher caminhando livre pelas mesma estrada onde um dia fomos caçada como animal. Vejo menina indo para a escola sem medo de serem convidada para a festa na fazenda dos poderosos. Vejo famílias inteiras que teriam sido destruídas pelo clube agora vivendo em paz. E penso que sim, valeu a pena. Cada minuto de espera, cada humilhação engolida, cada noite em claro planejando. Quase acabei meu café da manhã enquanto te contava essa história. Tenho 89 anos agora e ainda tomo café nessa mesma mesa, onde um dia os homens do Clube dos Caçadores planejavam suas atrocidades. Era nessa mesa mesmo, olha só, passo a mão pela superfície de madeira escura, sentindo as marcas do tempo. Nessa ponta aqui, o velho Augusto costumava sentar, fumando aquele charuto fedorento enquanto distribuía tarefa pros outros. Nesse lugar onde tá tua xícara imaginária, ficava o delegado Menezes, sempre com o revólver aparecendo por baixo do paletó, como quem avisa que a lei ali era a deles. Do meu lado direito era o lugar do juiz Salomão, que batia o martelo nos processos conforme o interesse dos malheiros. Durante as reuniões, eles espalhavam mapa nessa mesa, marcando os lugares onde iam caçar, tanto animal de verdade quanto nós, as mulheres. Debatiam qual de nós seria premiada para qual convidado importante. Negociavam quanto cada um pagaria pelo privilégio. Discutiam qual chá, qual droga usar para nos deixar no ponto certo. E agora, ironicamente, é onde tomo meu café com bolo de milho toda manhã, olhando pela janela para o que sobrou da propriedade deles, que agora é minha. Depois do escândalo e da prisão dos membros do clube, quase tudo que era dos malheiros foi a leilão. As propriedades principal, as fazendas de gado, as empresas na cidade, tudo vendido para pagar indenização, multa, dívida. Mas um pedaço ninguém quis arrematar, a área onde ficava o pavilhão de caça. Diziam que era lugar amaldiçoado, que a assombração gritava lá de noite. Bobagem, claro. O único fantasma ali era a memória do que tinha acontecido. Consegui comprar essa parte por mixaria, usando o dinheirinho que tinha juntado ao longo dos anos, vendendo bordado e doce escondido. Olha lá pela janela da cozinha, aponto para o horizonte enquanto me inclino um pouco na cadeira. Tá vendo onde era o pavilhão? Mandei derrubar aquela construção maldita e no lugar fiz um jardim de erva medicinal, as mesmas que a mãe Jurema me ensinou a usar. Tem arruda para espantar olho gordo e inveja. Tem erva cidreira para acalmar o espírito. Tem jurubeba para fortalecer o fígado. Tem poejo, camomila, alecrim, hortelã, todas plantadas em círculo, como a velha benzedeira me ensinou. Círculo é proteção, ela dizia. Círculo não deixa o mal entrar nem sair. Cultivo essas ervas com o mesmo cuidado que ela tinha. As mesmas que me salvaram tantas vezes quando precisei ficar lúcida enquanto fingia estar dopada. Quem vê, pensa que é só mais uma velhinha cuidando do seu jardinzinho. Não imaginam que cada planta ali representa uma vitória, uma sobrevivência, uma pequena revolução contra o sistema que quase me destruiu. E o mais importante, essas ervas eu distribuo de graça para quem precisa. Principalmente para as mulheres da região que ainda sofrem, porque por mais que as coisas tenham melhorado, o mundo ainda é lugar cruel para as mulheres, principalmente as mais pobres. De vez em quando encontro na cidade os descendentes daqueles homens. Neto, bisneto, alguns até filho que sobreviveram à cadeia ou que não participavam diretamente do esquema. Passo a mão na mesa, limpando umas migalhas de pão, igual limpo da memória a raiva que poderia sentir por eles. Tem os que viram o outro lado quando me veem na rua, de vergonha ou rancor. Tem os que baixam a cabeça, humilde, reconhecendo o peso do que suas famílias fizeram. E tem os que, ironicamente, até trabalham nas minhas terras agora. Como o Mateus, neto do juiz Salomão. Chegou aqui faz uns 5 anos, magro que dava pena, pedindo qualquer serviço. Tinha perdido tudo com jogo e bebida, os mesmos vícios do avô.
No começo não quis aceitar, mas depois pensei: que melhor vingança que dar trabalho honesto para quem veio de família que só prosperou na desonestidade? Hoje ele cuida da horta, ajuda com o gado leiteiro e até aprendeu a fazer queijo. Dizem na cidade que sou louca por empregar filho de serpente, mas não acredito que maldade passa de pai para filho como herança. Cada um escolhe seu caminho. A Luciana, bisneta do deputado Camargo, um dos pior do clube, vem toda semana me trazer verdura da feira, em troca de aula de bordado. A primeira vez que apareceu aqui, tremia feito vara verde. A senhora é que derrubou meu bisavô? Ela perguntou com medo e curiosidade misturado. Não, respondi. Ele se derrubou sozinho com as escolhas que fez. Eu só mostrei para todo mundo o que ele escondia. Hoje ela me chama de vó, imagina só, e borda quase tão bem quanto eu, mas não ensino meus códigos secretos para ela. Algumas coisas a gente leva pro túmulo, outras pessoas eu nunca consegui perdoar completamente, como o filho mais velho do meu sogro, o Arnaldo, que participava ativamente das festas e até organizava as caçadas. Sobreviveu à prisão e hoje vive de favor na casa da filha. Quando me vê na missa de domingo, sempre tenta me cumprimentar, como se fôssemos velhos conhecidos sem história ruim entre nós. Respondo com educação fria, mas nunca deixo ele entrar na minha casa ou chegar perto das minhas coisas. Perdão completo é luxo que não tenho condição de dar, por mais que o padre insista que faria bem para minha alma. Tem coisa que perdi para sempre naqueles anos de sofrimento e não tem como recuperar, por mais que o tempo passe. Pego uma xícara que sempre fica virada na mesa sem usar. Uma xícara bonita, de porcelana fina com florzinha azul pintada à mão. Guardo ela com cuidado na prateleira mais alta do armário. Essa xícara representa o que nunca tive e nunca vou ter. Confiança verdadeira nos outros. Capacidade de amar sem medo. De me entregar completamente a alguém. Essas coisas morreram em mim nas primeiras festas do pavilhão e nunca mais ressuscitaram. Nunca me casei de novo, nunca tive filho. Os médicos disseram que os abusos e as tentativas falha de aborto com remédio forte demais deixaram sequela permanente. Não conseguiria engravidar mesmo se quisesse. Adotei alguns gato, cachorro, até uma cabra velha que ia pro abate, e eu salvei. Mais fácil confiar em bicho que em gente. Bicho pode até te morder, mas sempre por motivo honesto. Fome, medo, dor. Gente te morde sorrindo, fingindo que tá te beijando. Essa é uma das duras lições que aprendi. Também perdi a capacidade de sentir certas alegrias simples. Nunca mais consegui dançar. O corpo trava, mesmo quando a música é boa e a vontade aparece. Nunca mais aproveitei festa, aglomeração. O cheiro de bebida alcoólica ainda me dá ânsia, mesmo depois de tanto tempo. E tem noite que acordo suando frio, achando que tô de volta naquele celeiro, ouvindo a risada deles, sentindo as mãos ásperas me segurando. São cicatrizes que não aparecem por fora, mas que carrego na alma. Por outro lado, ganhei coisa que não esperava. Uma força interior que nem sabia que existia. Uma paciência que desafia qualquer obstáculo. E uma sabedoria sobre o mundo que muita gente passa a vida inteira sem perceber. Pego um pote de vidro e coloco algumas ervas secas dentro dele, tampando com cuidado. Assim como preservo essas ervas, preservo também o que aprendi nos anos de sofrimento. Aprendi, por exemplo, que poder verdadeiro não é o que vem de dinheiro, arma ou cargo político. Poder verdadeiro é o conhecimento guardado na hora certa, usado no momento exato. Os malheiros tinham fuzil, capanga, juiz comprado, político na família. Eu tinha apenas informação. E no final, minha arma foi mais forte que todas as deles junta. Aprendi também que paciência não é fraqueza, é estratégia. Que fingir submissão pode ser mais revolucionário que gritar rebeldia, dependendo da circunstância. E talvez a lição mais importante. Aprendi que a memória é o bem mais precioso quando todo mundo quer esquecer. A sociedade tem mania de tentar apagar trauma coletivo, de fingir que certa coisa nunca aconteceram. Vamos olhar para frente, dizem. Passado é passado. Mas esquecer injustiça é permitir que ela se repita.
Por isso faço questão de contar essa história, mesmo que muita gente na cidade prefira que eu ficasse calada. Mesmo que os filho e neto daqueles homens me olhem torto quando passo na praça. Mesmo que o padre diga que remexer nesse assunto não faz bem para a comunidade. Fiz as pazes com meu passado, mas não através do perdão completo que tanto pregam por aí. Minha reconciliação veio da certeza que a história não foi enterrada, que a verdade veio à luz, que a justiça, mesmo que tardia e imperfeita, finalmente chegou. Fecho a toalha da mesa sobre as migalhas, juntando tudo com cuidado, não jogando fora. Assim como não descarto nenhum pedacinho da minha história, por mais dolorida que seja. Cada migalha tem seu valor, sua lição. Cada fragmento de sofrimento virou semente de sabedoria. Tem gente que acha que perdoar é esquecer, é fingir que nada aconteceu. Para mim, perdão verdadeiro, o pouco que consigo dar, vem do contrário, de lembrar tudo, de entender as causas, de ver a humanidade até nos monstros, e mesmo assim escolher não deixar que o ódio consuma o que sobrou da gente. Não perdoei os malheiros e o clube deles no sentido de achar que o que fizeram estava tudo bem. Perdoei no sentido de não gastar mais energia odiando eles. O ódio é tipo veneno que a gente toma, esperando que o outro morra. Às vezes penso em todas as outras mulheres que passaram pelo mesmo que eu naquele pavilhão. Algumas morreram sem ver justiça. Outras se perderam no álcool, nos remédios, na loucura. Teve as que conseguiram fugir e começar vida nova longe daqui, sem nunca olhar para trás. E teve as que ficaram, como eu, carregando as marcas invisíveis daquele tempo. Somos todas guerreiras, cada uma do seu jeito. Umas lutaram fugindo, outras resistindo, outras sobrevivendo quietinha até ter chance de revidar. Não existe jeito certo de enfrentar o horror. Existe o jeito possível para cada uma. É engraçado como o tempo muda as coisas. Hoje sou quase uma celebridade na região. A velhinha que derrubou os poderosos. A mulher que guardou o segredo por 30 anos para se vingar no momento certo. Vem até jornalista de vez em quando querendo fazer reportagem, documentário, essas coisas. Recuso a maioria. Não quero virar atração de circo. Mas de vez em quando aceito conversar com quem parece sincero. Especialmente se for mulher jovem, querendo entender como era o mundo antes e como ainda pode ser em muito lugar por aí. Uma vez, há uns 10 anos, veio uma moça da universidade. Estava fazendo pesquisa sobre resistência feminina em ambiente rural opressivo, ou algo assim com nome complicado. Me perguntou como tinha aguentado tanto tempo sem desistir, sem me matar, sem enlouquecer de vez. Respondi com uma história que minha avó contava. Quando tempestade forte vem, árvore que tenta resistir de frente quebra. Árvore que consegue dobrar até quase tocar o chão, sobrevive. E quando a tempestade passa, volta a se erguer. Não é covardia se dobrar, é inteligência. Olho pela janela e vejo o capataz chegando com o tal Rodrigo Salgado, filho de um dos membros mais cruel do clube. Tá de cabeça baixa, chapéu na mão, roupa surrada, veio pedir trabalho, como tantos outros. Vou dar? Não sei ainda. Depende do que vir nos olhos dele. Se tiver a mesma crueldade do pai, vai embora de mãos vazias. Se tiver humildade verdadeira, quem sabe? Não acredito em culpa herdada, mas também não sou boba de dar ferramentas para quem pode me ferir com elas. Ainda tem muito da história que não contei. Detalhe sombrio demais, até para uma manhã como essa. Nome que nunca revelei nem pro promotor, porque algumas pessoas já tinham sofrido demais ou já estavam mortas mesmo. Segredo que vão comigo pro túmulo, não por proteger criminoso, mas por proteger vítima que escolheram seguir a vida sem carregar o estigma do que aconteceu. Cada um lida com a dor do seu jeito, e algumas preferiram o esquecimento à justiça pública. Respeitei a escolha delas, mesmo discordando. O que mais me perguntam é se valeu a pena esperar tanto. Se não teria sido melhor denunciar tudo logo no começo, mesmo sem prova suficiente, mesmo correndo risco de não ser acreditada ou até ser morta. Sinceramente não sei. Talvez se tivesse denunciado antes, menos mulher teriam sofrido.
talvez mais teriam, se a denúncia tivesse falhado e o sistema ficasse ainda mais protegido. É o tipo de cálculo que nenhuma pessoa devia ter que fazer, mas que muita mulher acaba tendo que fazer todo dia. Quando falar, quando calar, como sobreviver num mundo que parece armado contra nós, feito arapuca. Em todo caso, o passado já foi. Tô velha demais para ficar remoendo, e se? O que importa é que sobrevivi para contar a história. Que muita gente que achava que nunca ia pagar pelos crimes acabou pagando. Que algumas mulheres receberam algum tipo de justiça, mesmo que tardia. E principalmente que o sistema perverso que permitia tudo aquilo foi exposto e desmantelado. Pelo menos nessa região, nessa época. O ser humano tem mania de recriar maldade em formato novo, então sempre tem que ficar de olho. Mas pelo menos aquele clube específico nunca mais existiu. Enquanto termino meu café da manhã, vejo que minha história está chegando ao fim, assim como meus dias nesta terra. Meu nome é Luzia da Silva Onofre, a menina pobre que se tornou dona do seu próprio destino através da paciência e da verdade implacável. Se esta história te mostrou algo sobre a força que pode existir mesmo nos momentos de maior desespero, se inscreva no canal Sabedoria da Vovó para conhecer outras mulheres que, como eu, transformaram cicatrizes em medalhas de guerra. Histórias que o Brasil profundo esconde em suas fazendas isoladas, em suas casas de taipa, em suas periferias esquecidas. Histórias que precisam ser contadas antes que o vento leve embora.